Amém, glória a Deus. A paz do Senhor. Meus irmãos, hoje é quinta-feira. Vamos estar fazendo mais uma live aqui, né? Seja glorificado o nome de Deus. Tô acertando aqui o celular. Tô meio escuro, né? Já tá tarde. Mas eu queria deixar uma reflexão aqui para o meu e o seu coração. Que Deus abençoe a cada um que estiver entrando aí. Que Deus ilumina grandemente o coração. A irmã Adriana, Deus abençoe, irmã Adriana, a sua vida, viu? Eu quero estar deixando uma mensagem aqui para o meu e o seu coração. Eu quero dizer para vocês que a maior intenção que eu tenho aqui é de trazer uma mensagem para você bíblica, né? E que Deus possa falar ao teu coração como tem falado ao meu, né? Eu quero dizer que logo essa live também está no meu canal. Tem um canal no YouTube que chama Presbítero Juliano Silva. E esse canal é para exaltar e glorificar o nome de Deus. Lá tem algumas verdades que são ditas, que às vezes as pessoas não estão ouvindo mais. Mas ali tem algumas mensagens que vai edificar muito o teu coração. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero deixar uma mensagem aqui que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, né? E vamos ver ali mais ou menos no versículo. Vamos ver aqui no versículo 4. Amém? Então vamos lá. A palavra diz assim, ó, capítulo versículo 4. João, às 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, por parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha e primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, constituindo-nos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Aí no versículo 8 fala assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí vamos aqui no versículo, vamos pular aqui um pouquinho aqui, ó, para o versículo 17. Quando vi, caiu aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro. E o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas irão acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Escreve à igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio desses 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Tem perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansaste, mas tem contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente eu virei a ti, e removerei do seu lugar seu castiçal. Tens, contudo, o teu favor, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do nosso paraíso. Glória a Deus. Irmãos, o que eu quero deixar aqui em primeira vista aqui nessa mensagem? Pai do Senhor, Adriana, Luciene, meu irmão Giovanni, que Deus abençoe vocês. Eu quero deixar aqui o seguinte.
Eu estava aqui meditando na palavra e a gente começa a falar com Deus tantas coisas, né? A gente tem visto tantas coisas. E essa palavra aqui me confortou. Ela me confortou meu coração. Por quê, meus irmãos? Quando o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, ele tem a visão de Cristo, Jesus, não sei se foi espírito, arrebatado espírito, a Bíblia não diz como que ele esteve lá na cidade, que ele esteve no céu. Mas a Bíblia diz que Deus começa a mostrar vários cenários ali para João. E um dos cenários, ele viu, né, na mão, né, de Cristo, 7 estrelas e 7 castiçais de ouro, né? E aí, ele fica vendo aquele mistério, e Jesus fala assim para ele, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as igrejas. Eu fiquei muito feliz por isso aqui, Deus abençoe. Porque, meu irmão, quando nós vemos os 7 castiçais, né? E as 7 estrelas na mão do nosso Senhor Jesus, nós vemos que ele é maior do que a igreja. Vocês não concordam que Jesus é maior do que a igreja? A igreja só existe por causa de Jesus. Não é Jesus que existe por causa da igreja. Não, a igreja existe por causa de Jesus. O dono da igreja é Jesus. Porque ele falou para Pedro, eis que tu és Pedro, mas sobre essa pedra, ele aponta para ele e fala, eu edificarei a minha igreja. Ele está falando, eu vou edificar uma igreja na terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que vocês abrirem aqui na terra, ligando ao céu, será ligado na terra. O que eu entendo isso? Meus irmãos, quando Jesus mostra para João as 7 igrejas que estavam na Ásia, né? Ele mostra também que ele é o dono de todas elas. Todas elas tinham problema. Mas Jesus, ele deixa bem claro que ele é o dono de todas elas. E eu acho muito assim, importante que quando Jesus mostra para João, e ele está falando diretamente das igrejas, ele não fala com o povo que está na igreja tal. Não, ele fala diretamente com o anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja hoje? É o pastor da igreja. Ou quem dirigiu uma igreja, ele é o responsável pelo rebanho. Só que o maior responsável acima dele é Jesus. Então Jesus deixa bem claro na visão de João que todas as igrejas têm problema, todas. Mas diz que ele está no meio de todas. Ele está vendo todos os problemas, ele está vendo todos os acertos, ele está vendo tudo. E por que ele dirige aos anjos da igreja? Meu irmão, o que está acontecendo? Vamos falar naquele tempo, no tempo de hoje. Jesus, para que ele edificou a igreja aqui na terra? A igreja aqui na terra, ela tem que apontar para Cristo. E o que é o maior apontamento para Cristo? É a salvação. Não importa se as pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque as igrejas estão abertas, beleza. Mas nós que somos ministros da palavra, eu me incluo nisso, se nós estudamos a palavra, aprofundamos a palavra e conhecemos a palavra, meus irmãos, nós temos que pregar a palavra, custe o que custar. Porque quando nós vemos um advogado que estuda o livro da lei, ou um juiz, né, o juiz, o promotor, o que ele faz? Ele não sai do livro da lei. Se a pessoa está condenada, ele está condenada em cima de provas, em cima de todas as provas que são colhidas, né? Se colher provas que o considera inocente, ele vai ser inocentado. Mas se colhem provas e conseguem provar mais que ele é realmente culpado, ele vai ser condenado. E o outro pode ser absolvido, se for ao contrário. Mas nós que falamos que somos igreja de Cristo, estudamos as Escrituras, por que ficarmos omitindo? Por quê? Eu digo ao anjo da igreja,
como ministro da palavra, me torno um anjo da igreja. E eu estou aqui no meio dessa palavra que Jesus diz, que ele conhece todas as obras. Ele conhece todas as obras, ele conhece as intenções das nossas obras. Ele conhece tudo. Mas ele fala para cada uma que ela tem um defeito e tem que ser corrigido. E ele fala que ele está vendo tudo. E ele fala que se não haver correção, ele virá sobre a igreja e tirará o castiçal dali. O que é o castiçal? Aqui, que as 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Então as estrelas significam os anjos da igreja e os castiçais são as igrejas. Jesus está falando, se ela não mudar, eu vou tirar ela dali. Porque a igreja é de Cristo. Então nós não podemos deixar de pregar a verdade, porque nós temos, a igreja foi levantada para pregar Cristo, para pregar salvação. Então, como não pregar a salvação? Como não pregar a verdade? Como não pregar os princípios? Porque Jesus vai trazer um reino estabelecido aqui na terra. Jesus ele aparece falando, esse que é chegado o reino de Deus. João fala antes dele, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se existe um reino, ele existe um rei. E se existe um rei que é Jesus, ele tem regras, ele tem ordens, ele tem coisa estabelecida no seu próprio princípio, que não tem como ser mudado. Mas o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo, meus irmãos, as pessoas, sabe por que as pessoas, hoje a igreja, deixa eu falar uma coisa para você, não são todas, mas eu como ministro da palavra, não tem, meu irmão, não tem mais nada que eu possa querer fazer a não ser pregar a salvação. Eu sei, Deus vai me usar uma hora ali para poder trazer um refrigério para a igreja, trazer uma palavra de conforto, de consolo, tudo bem. Mas eu ainda continuo falando que numa mensagem ela tem que ter exortação, consolação e edificação. Se você exorta, você termina no consolo. Se você começa consolando, você tem que passar pela exortação para edificar a pessoa. Como que eu começo a pregar sobre a vida de Jó? Que Deus mudou o cativeiro de Jó, que Deus vai mudar o cativeiro de você? Se eu não começo a pregar que para isso, o próprio Deus ele dá um testemunho que Jó era um homem íntegro, reto, temente a ele, se desviava do mal. E mostra, Deus não deixa a Bíblia se enganar de nada. Isso, mensagem cristocêntrica, que é a que está saindo de cima dos púlpitos. Por que está saindo essa palavra de cima dos púlpitos? Agora eu já jogo nós, ministros da palavra. Porque nós começamos a ensinar o povo que eles têm que ser igual mendigo. O que é mendigo? Ele fica só pedindo esmola, pedindo as coisas. Aí vai na igreja só para pedir, eu quero isso, Deus, eu quero. Mas cadê, meus irmãos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e me siga. Cadê aquele que prega, aqueles que aceitarem Jesus, se converterem dos seus maus caminhos, se batizarem, abandonar os seus pecados, aí eles terão o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas se a pessoa não quer Cristo, se ela não quer ser uma nova criatura, aí eu já acabei de falar, ele não é filho de Deus, ele é simplesmente uma criação de Deus. Nós temos que entender o que é filho, o que é criatura. Criação é tudo que Deus criou. Filho é para quem obedece, para quem conhece Ele, para quem se arrepende, para quem se deixa Jesus trabalhar na vida dele, transformar ele, mudar ele, para ele virar um filho de Deus. Porque Jesus disse que aqueles que verdadeiramente amam Ele, obedecem os mandamentos. Aí Jesus fala ali, não sei se é no livro de Romanos, eu não me recordo certamente, que quem é filho de Deus, ele não anda mais, meu irmão, na prática do pecado. Ele é filho de Deus, ele é nova criatura. Ele recebeu o Espírito Santo, que vai convencê-lo do pecado. Eu volto a falar, o pecado na vida do cristão, do verdadeiro cristão, tem que ser acidente de percurso.
Não é um pecado premeditado. Quando você já está pensando no pecado e vai e pratica ele, meu irmão, isso aí não é acidente. Você foi atrás do erro. Mas quando o erro bate de frente com você, aí é diferente. Cristão, meu irmão, eles têm que andar na diferença. A Bíblia fala que nós somos sal da terra, luz do mundo. Ainda fala, meu irmão, o que é um sal? O sal é para dar sabor ao alimento. Mas quando nós vivemos do mesmo jeito como o mundo anda, nós não somos sal. Nós vivemos para ser pisado, nós não somos luz para ninguém. A hipocrisia daqueles homens antigamente, que Jesus lutou contra eles, é que eles falavam coisas que eles mesmos não praticavam. E o que eles ficaram com raiva de Jesus? Porque Jesus não só pregava, mas como Jesus vivia. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que ver, não sejamos religiosos. Eu não sei aonde essa live vai chegar, eu não sei quem vai ver essa live, alguns não vai gostar, alguns vão olhar, mas eu quero dizer para você, esta noite, se você ministra a palavra, não deixa de pregar sobre o reino, não deixa de pregar sobre os atributos de Deus imutáveis. Quais são os atributos de Deus imutáveis? Ele é santo, ele é amor, ele é justiça. E quando nós temos esses três atributos de amor, justiça, que andam junto, meus irmãos, e o pior de tudo, ele é santo. Por que eu estou falando pior de tudo? É porque o grau de obediência a Deus agora no Novo Testamento, para mim, se elevou muito. Porque Jesus não olha simplesmente se nós vamos à igreja todo dia. Jesus não olha simplesmente se nós vamos e ofertamos. Jesus não olha simplesmente se nós estamos no meio da igreja, se nós estamos tendo cargos, nós estamos fazendo. O homem pode até olhar isso só, mas Jesus, ele olha aonde ninguém consegue ver. Quando nós vemos aqui, ó, nesse mesmo livro de Apocalipse, nós vemos que Jesus fala que ele está no meio da igreja. E ele fala para o anjo da igreja, olha aqui, isso aqui está errado, você tem que mudar, isso aqui está errado, você tem que mudar, porque a igreja é de Cristo. Agora, quando nós pegamos o livro de Ezequiel, lá no capítulo 8, Deus manda Ezequiel olhar dentro do templo. A imundícia que estava escondida dentro dos templos. O que eu estou falando dentro do templo, onde todo mundo via? Não, estava oculto, escondido. Estava lá, meu irmão. Aquilo errado, mas estava bem guardado. Por quê? Eles iam diante do povo, faziam o sacrifício a Deus, falavam que era de Deus, mas depois eles iam lá para a recâmara secreta. Eles iam lá adorar outros deuses, praticar toda abominação, mas Deus fala para ele, fala para ele assim, ó, olha aqui para você ver, Ezequiel capítulo 8, ó, versículo 6. Disse assim, ó, disse-me, filho do homem, veja o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me distancie do meu santuário, contudo ainda tornarás a ver maiores abominações. Olha para você ver, aí tem um lugar aqui, ó, que Deus manda ele até cavar um buraco que ele viu na porta. Ele fala assim, ó, cava esse buraco para você ver o que está acontecendo lá no interior. Aqui, ó, versículo 16. Levou-me então ao átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava entrado no templo do Senhor, entre o porte e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Quantas pessoas estão na igreja, mas não adoram a Cristo? Quantas? Quantas pessoas já não sentem mais Cristo? Porque hoje, falar em santidade, ninguém mais, irmãos, está querendo ouvir isso. Ah, a pessoa é quadrada. Não existe mais isso, é no século XXI. Não existe para quem pratica. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo, Ele não muda. Então, a maior mensagem que nós temos que trazer para o ser humano é para arrependimento. Por que fala que as igrejas estão crescendo, estão crescendo, estão crescendo? Mas, meus irmãos, ela está conseguindo. Olha, eu vejo
O apóstolo Paulo, eu vejo a igreja que estava lá, a primitiva, ela revolucionou lugares, porque o povo, eles santificavam, eles buscavam a Deus, eles pregavam a essência do evangelho. Mas hoje se prega tudo. Se prega tudo, irmãos, que Deus vai fazer, e muitas coisas que eles pregam, eu não vou falar para você que é mentira. Se eu falar para você que é mentira, que Deus é bom, eu estou mentindo. Se eu falar para você que Deus é dono do ouro da prata e ele faz, eles não estão mentindo. Mas olha que a essência do evangelho não é o que Deus vai te dar. A essência do evangelho é quem você é diante de Deus. Eu quero dizer para você e para mim essa noite, quem tem que fazer a diferença nas igrejas, estudar a escritura e mostrar para o povo qual que é o caminho, é quem é o líder. Vocês não lembram quando chegou no livro de Juízes, que Deus levantava sempre o juiz e ele ajudava a nação, e a nação parava de pecar, porque Deus estava falando com ele e vencia batalhas, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava para o pecado, aí o povo começava a sofrer perseguições, tribulações, eles deixavam Deus, porque deixar Deus é a pior burrice do ser humano. Porque quando deixamos a Deus, nós somos mal. Nós viveremos todo tipo de imundícia. Quando Davi, ele peca diante de Deus, e o pecado de Davi, humanamente, você olhando e eu, foi maior do que Saul. Mas qual foi a diferença? Ele não ligou, meu irmão, pela posição social. Ele não ligou se ele era rei. Ele não ligou para nada. Ele ficou com o coração com medo de perder a presença de Deus, a ponto dele ajoelhar-se. Aí quando ele se ajoelha, eu vou te conjecturar aqui, porque um rei quando ele se ajoelha, se ele está com a coroa na cabeça, ela cai sobre o chão, ele está dizendo para Deus, Deus, essa coroa para mim não é nada, mas a tua presença não tira de mim, me perdoa. Meu irmão, não há pecado imperdoável. Mas por que as pessoas não pedem perdão? Por que as pessoas não pedem que Jesus vai morar nele? Por quê? Porque hoje as pregações não trazem arrependimento. A verdadeira pregação que traz arrependimento é a Bíblia, o Evangelho. E nós temos que falar a verdade, que Deus ama o pecador, mas ele abomina a prática do pecado, então tem que se converter. Deus, ele quer que nós sejamos santos, porque ele é santo. Agora, se Deus não está nem aí contra o pecado, então para que Jesus veio morrer pelo pecado? Que não era dele, era nosso. É uma incógnita. É uma incógnita. Só que nós temos que fazer a diferença. Quando a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo, e se a palavra de Deus fala que nós somos um membro, meus irmãos, se o olho está furado e você é a mão, segura em algum lugar, mas vai caminhando com o corpo. Mas pregue a verdade, não deixe de ouvir a verdade. Mesmo se te colocarem de canto, mesmo se não gostarem da tua mensagem, se a sua mensagem é de Deus, se a sua mensagem é verdadeira, se está aqui na palavra, não adianta que lutar contra a mensagem de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra dele dura para sempre. Então eu estou encorajando aqui a mim e você, não deixarmos de pregar a verdade. Muitas vezes o ser humano só olha nós exteriormente. Meus irmãos, eu posso ficar 24 horas na igreja. Eu posso viver 24 horas fazendo missões. E eu não estou falando que é errado. Mas se lembra quando Jesus falou para eles assim, que eles falavam assim, ó Jesus, eles estão fazendo isso, aquilo, tal. E Jesus fala para eles assim, não, mas continue então fazendo isso. Mas ó, não deixa de fazer as outras coisas. Cuidar das órfãs, da viúva. Dar o dízimo do unguento. Jesus fala desse jeito. Nós não podemos mascarar algo fazendo o outro. Não podemos. Nós temos que pregar o evangelho genuíno. Por que muitas igrejas não estão cheias, estão inchadas? Muitas igrejas, pessoas que vão numa igreja e eles pulam de um lado para o outro, por quê? Aqui não, aqui eu não gostei, porque aqui eu tenho 2 mulheres, e se eu for ter que ficar aqui, eu tenho que largar essas 2 mulheres, casar com uma e abandonar a outra, e eu não quero isso, então eu vou para outra igreja, porque lá parece que o evangelho é diferente.
Não, aqui, por causa do seu dízimo alto, eu aceito você, eu aceito as duas, e você pode ficar escondidinho, só não fala para ninguém. Recâmara secreta. Mas não adianta. Aquilo que nós fazemos no oculto, Deus está vendo. E isso não é, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aí não é desculpa para você não congregar. Se lá está tendo coisa errada, Deus te pôs lá para você fazer diferença. Assim como Ele te pôs para fazer diferença na tua casa, no teu bairro. Ele te pôs para fazer diferença. Mas o ser humano, enquanto ele não entender quem vão lutar contra Deus, ele não vai entender. Meu irmão, eu não tenho nada com Satanás. Eu não tenho querer nem saber de Satanás. Duas coisas que eu preocupo muito na minha vida cristã. Lógico que eu sei que Satanás ele põe pratos, ele vem querer te apagar, beleza. Mas a quem foi dado todo o poder? É a Jesus. Eu temo é Jesus. Eu temo é a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o único que pode, além de matar esse corpo, jogar nossa alma no inferno. Meus irmãos, Satanás, ele não tem todo o poder, mas Jesus tem. Ele fala, eis que foi me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E quem odeia o pecado? É Jesus. Quem morreu para que você possa ter salvação foi Jesus. Então não vai ter desculpa. Jesus, eu não gostei, eu não quis. Eu estou sendo o canal de Deus hoje para a vida minha, sua, para despertamento. Às vezes tem pessoas que vão entrar nessa live que estão desanimadas de pregar a verdade, porque pessoas estão perseguindo, mas continua. Às vezes tem pessoas que entrou nessa live e falam, não, eu não quero viver de acordo com a palavra, eu quero viver daquilo que eu aprendi. Não, meu irmão, às vezes te ensinaram errado, estude a palavra. Eu já fui enganado, irmãos. Quantas vezes eu preguei, eu tenho certeza que você entende, quantas vezes eu preguei que Deus foi levado ao céu na carruagem de fogo. E a Bíblia não diz isso. Ela diz que ele foi levado, Elias, para o céu no redemoinho. Aonde você acha na Bíblia que está escrito que o cair é do homem e levantar de Deus? Não existe. Mas existe na Bíblia o seguinte, lembra-te de onde caiu, levanta-te. Jesus está no mesmo lugar, Deus está no mesmo lugar. E quando você prega para as pessoas e fala assim, quando Deus quiser, eu vou. Ele quer, é hoje, é agora, porque às vezes o amanhã não existe. Ramatui vasui cantarabassai. Meu irmão, essa palavra é a palavra de despertamento. E eu sei que muitos que verão essa palavra aí, que se forem pastores, que forem dirigentes de alguma congregação, se forem ministros da palavra, deixa eu te falar, Deus não chamou covardes, pregue todo o evangelho. Mas Juliano, não vão me dar mais agenda, não vão me aplaudir, mas quem disse que nós fomos chamados para ser aplaudido? Jesus fala que muitos serão entregues à morte por amor ao evangelho. Ele fala que muitos serão perseguidos pelo verdadeiro evangelho, porque ele foi. Muitos morrerão por esse evangelho, porque Jesus foi morto. Quem não quer confronto com o diabo e com a verdade, quem não quer confrontar a mentira com a sua verdade bíblica, então não é digno de trazer essa mensagem, não é digno de pregar a palavra. Porque a palavra você prega ela total ou você não pregue. E quem é melhor para trazer uma palavra total para a igreja, ensinar nos caminhos, nos princípios, no caminho, é o anjo da igreja, é o pastor. Deus pega pessoas para ajudar, mas o maior responsável pelas ovelhas é o pastor. É ele que tem que falar a verdade, seja para filho, seja para membro, seja para esposa, seja para ele mesmo. Ele tem que parar e pregar a verdade, meu irmão. Nós temos que voltar ao evangelho genuíno. Qual é o evangelho genuíno? Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Confessar Jesus como o nosso único e legítimo Salvador, aceitar Ele, receber por herança o Espírito Santo, abandonar os nossos pecados
e nos tornarmos filhos. Porque se isso não acontecer, simplesmente somos criatura. E filho não herda a herança. E filho, quer dizer, filho herda a herança. Criação, não. Criar, meu irmão, Deus criou tudo. Tudo que nós vemos, eu, você, esse celular, tudo que está aqui, mas foi o homem que criou, mas ele que deu a inteligência para o homem criar. Tudo foi criado por ele, para ele são todas as coisas. Lá no livro de João fala que sem ele nada poderia ser feito. Ele fala que tudo foi feito por ele, para ele. Eu e você fomos criados para ele. Mas para ser filho de Deus, temos que aceitar Cristo. Arrepender dos nossos pecados, abandoná-los, pedir a Jesus que nos ajuda, dando a promessa do Espírito Santo na nossa vida e caminharmos com Cristo. E olha, deixa eu falar, o pecado não bate na porta só um dia, não. Ele bate todos os dias na nossa porta. Eu tenho que policiar mais eu do que Satanás. Porque Satanás, ele vai achar uma brecha. Satanás, ele vai achar algo, ele vai te pôr algo na tua frente, mas se a palavra está dizendo que aquilo é errado, você já tem que ir lá rapidamente entender que aquilo ali foi um laço, que aquilo ali é algo que Deus não aprova. Meu irmão, muitas vezes ser crente, falar que é crente para o povo, é fácil. Eu quero ver você falar que é crente para Deus. Você olhar para Deus e falar, Senhor, o Senhor me conhece, eu fujo do pecado. Senhor, eu te amo. Eu não pratico o pecado, não é porque o Senhor mandou, é porque eu te amo. O seu amor me constrange. E eu não sou mais dessa terra, eu sou do céu, sou cidadão do céu. E aqui na terra, o princípio da terra é pecado, e no céu é santidade. A Bíblia diz, seja santo, Deus falando, porque eu sou santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém agrada a Deus. Então, se nós não nos santificarmos, nós não estamos agradando a Deus. A palavra de Deus, Isaías, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que sem santificação, que é uma constante vida de santidade, todos os dias eu tenho que buscar a santidade. Ele fala que sem santificação ninguém verá Deus. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los, e eu tenho certeza que nós vamos alcançar misericórdia. E não existe nenhum pecado maior do que a graça. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, abundou, está no passado, o pecado reinava. Aonde abundou o pecado na tua vida, hoje abunda a graça, o favor merecido. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. O que é que as coisas velhas se passaram? A mentira, a prostituição, o adultério, a fornicação, os pecados. Que pecados, irmãos, tem vários graus. Que abandona os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Então não tem como pregar para você outra coisa. Não tem como eu pregar para mim outra coisa. Irmão Juliano, prega uma bênção para mim, eu já estou te trazendo a bênção. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, quando você busca a justiça de Deus, busca os caminhos de Deus, você anda com Deus, você tem comunhão com Deus. Meus irmãos, você está falando, você está andando e sendo filho e caminhando com o dono do ouro e da prata. Então você não precisa ficar pedindo bênção, porque você vai ser abençoado, porque o dono do ouro, da prata, o dono de tudo, ele é com você, ele é teu pai. A Bíblia diz, a quem um filho pede pão, sendo um homem natural aqui da terra, ele te dá uma pera? Nunca! Um homem natural como eu e você, nós nunca daremos uma pedra para o nosso filho se ele pedir pão. Agora imagine Deus, que ama a cada um mais. Deus ama os nossos filhos, Deus nos ama mais que nós mesmos. Então ele sabe o que você precisa.
Deus sempre dá o melhor. Se você acha que algo é bom e Deus não te dá, é porque aquilo não era bom. Algo melhor. Mas a maior dádiva que Deus deu para nós foi a salvação. Então, vamos ficar com essa palavra aos ministros do Evangelho, a pessoas que dizem que são filhos de Deus. Não pregue, meus irmãos, palavras vãs, não. Traga a palavra na totalidade. Traga a palavra na totalidade. Como você vai ter coragem de falar para um povo que não se arrependeu dos seus pecados, que estão ali para ouvir uma palavra verdadeira? Como que você vai falar que Deus está abençoando, que Deus está fazendo, se não aceitou Cristo? Se não arrependeu dos seus pecados? Como que nós vamos falar isso para a pessoa? Deus está se agradando de você, essa pessoa está na prática do pecado? É mentira. Como vamos falar que Deus está abençoando a pessoa se a pessoa não anda com o abençoador? Mas aquelas pessoas que se renderam a Cristo estão precisando de algo, estão sofrendo. Eu quero dizer para você que o sofrimento é normal, porque Jesus disse que nós sofreríamos. E essa terra já faz nós sofrer. Sem, meus irmãos, nós buscarmos sofrimento. É árduo andar nessa terra. Nós somos peregrinos. Mas se Jesus sofreu aqui, e ele falou que nós sofreríamos. Se Jesus foi perseguido, e ele falou que nós seríamos perseguidos. Se Jesus falou que muitos seriam mortos. Olha como é que ele não... Olha aqui, ele nunca enganou ninguém, Jesus. Ah, não, tá amarrado. Eu não... Olha, e eu se eu pregar o evangelho, você está falando que eu vou morrer? Às vezes. Ah, mas tá amarrado. Isso é profeta do cão, porque não existe isso. Existe. O próprio Jesus falou, ei, muitos de vocês serão entregues às sinagogas, serão mortos pelo meu nome, vocês vão sofrer perseguições. Mas ele fala, o galardão de vocês não é aqui, é lá no céu. Mas ele deixou para nós bem claro, aqueles que andarem com ele, aqueles que quiserem ele, aqueles que aceitarem a sua salvação, mudar seus caminhos, pedir perdão, convencer dos seus pecados, abandoná-los, alcançando misericórdia, ele disse que mesmo se morrermos, ele vai nos ressuscitar no último dia e andaremos eternamente com ele. Então essa é a palavra que eu tenho para você. Porque quando nós andamos com Cristo, quando aceitamos Cristo no nosso coração, arrependendo do nosso pecado, meu irmão, eu quero dizer para você, tudo aquilo que te faz pecar, ser errado, abandona. Juliano, mas não, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou trabalhando, eu trabalho. Eu tento trabalhar dignamente. Mas se eu tivesse um trabalho que traz escândalo para o meu modo de ser evangélico ou cristão, eu abandonaria. Ah, você vai passar fome? Não passe, irmão. Deus cuida. Deus cuida. Então aquilo que está errado, está errado. Nós temos que buscar a Deus primeiro. Olha aqui, para encerrar. Deus cuidou do povo no deserto. Deserto onde não tem água. O deserto que é quente. Sol escaldante de dia. E à noite, aquele calor imenso. E ali no deserto, irmão, a coisa mais difícil de se achar é água. Mas Deus estava andando com eles. Então falava, toca nessa rocha que vai sair água. Os milagres de Deus acontecendo. As pessoas vendo Deus satisfazendo aquilo que as pessoas necessitavam. Mas mesmo assim, eles abandonavam a Deus, eles blasfemavam. Então não é muito por ver milagres que muitas pessoas serão salvas. Porque aquele povo viu vários milagres. Mas quem herdou a terra foi só Josué e Calebe. Então não vamos ficar achando que nós somos salvos, que nós podemos andar do nosso jeito. Não. Examine a Escritura. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não fica só porque as pessoas falam, achavam. Busque entender a palavra. Busque homens e mulheres que pregam a palavra claramente. E quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Que Deus abençoe a cada um por essa live. Se você quiser compartilhar, compartilhe.
Se você quiser estar no meu canal, entra, ela vai estar lá. Mas eu quero dizer para você que Deus te chama a você. Se você está vendo essa live, agrade-se, fique feliz, porque o Senhor escolheu você para estar nessa live, tanto para te encorajar, como para poder mostrar para você que Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, e Ele quer te transformar em filho, cidadão celestial, porque a morte, meu irmão, ela não escolhe cor, ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade, financeiro, ela não escolhe nada. Chegou o dia dela, ela leva mesmo. E pode ser daqui a 10 mil anos, pode ser daqui a 1000 anos, ou pode ser daqui a 10 minutos, 5 minutos, ou pode ser no final dessa live. Eu caí morto aqui. E a Bíblia diz que a oportunidade é dada em vida. Qual oportunidade? A nossa salvação. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Porque a palavra diz que depois dessa terra, se nós morrermos em Cristo, nós seremos salvos. Vai seguir o caminho. Se não morrermos em Cristo, já estamos condenados. Jesus mostrou que quando morre alguém em Deus, em Cristo, Ele mostrou Lázaro. Lázaro já estava no seio de Abraão. E Ele mostrou que o rico, e não foi para o inferno porque era rico, é por causa que ele não obedeceu a Deus, ele não conheceu a Deus, ele não quis se entregar sua vida para Deus. Ela fala que ele estava no Hades, no inferno. Então, a oportunidade é dada em vida. Morreu em Cristo, salvação. Morreu sem Cristo, condenação eterna. Satanás vai jogar? Não, o próprio Jesus. Apocalipse fala que ele jogará tanto no lago de fogo o falso profeta, o anticristo, Satanás e todos aqueles que não aceitaram o sacrifício vívico de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, e que Deus possa continuar falando no teu coração. Amém? Fica com Deus.